Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Vida Após a Vida, uma conversa espírita. E só faltou aqui a música do plantão da Globo, do jornal, né? Notícia aqui de última hora. A gente está fracionando os vídeos que a gente já gravou de acordo com os estudos da noite, do dia, etc., para não ficar maçante, para não ficar cansativo para vocês. Então, aquele vídeo que tinha uma hora e meia de estudos, a gente consegue fracionar aí de acordo com os estudos que tinham dentro dele em vídeos de meia hora, 20 minutos, facilitando aí para que todos possam ouvir ou assistir a forma como você acha mais eficiente. Então, essa introduçãozinha aqui é só para comunicar a vocês disso e sem mais delongas, vamos já para a próxima parte do nosso material de estudo. Fiquem com Deus. Que são as obras básicas da doutrina espírita. Então, para a gente falar das obras básicas da doutrina espírita, a gente não vai entrar aqui no que fala um, no que fala outro, senão a gente vai precisar de mais 19 horas de podcast sendo sucinto, tá? Sendo assim, objetivo. Tá? A gente vai ter tempo e temas ao longo da nossa construção aqui que vão passar obrigatoriamente por todas as obras, a gente vai poder falar bastante sobre cada uma delas. Mas falando aqui, então, a gente, a grosso modo, fala de 5 obras, ou fala do Pentateuco kardeciano, das 5 obras básicas codificadas pelo Allan Kardec. A primeira delas é o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, e a quinta, a Gênese. Grosso modo, se a gente for analisar o conteúdo dessas obras, no entanto, a gente vai perceber que a gente tem o Livro dos Espíritos, em edições diversas, né? Ele teve uma primeira edição com 500 questões, uma segunda edição com o dobro de questões, 1.018 questões e mais 300 comentários, 300 subquestões, né? Letra A, letra B, né? E questões sobre as questões. Mas a gente percebe que os outros livros, o dos médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, eles são decorrências lógicas do Livro dos Espíritos. Eles são aquilo que a gente falou mais cedo do aprofundamento, da especialização. O Livro dos Espíritos traz um tópico grande, os demais se aprofundam no tópico grande. Então, vamos dar o exemplo aqui do que a gente está falando. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, chamada de causas primárias. Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Bom, nos outros livros que ele produziu, onde que a gente vai encontrar o aprofundamento disso? Claro que vai ter um pouquinho em todos, mas a Gênese vai cuidar de se aprofundar nessas questões da parte primeira. A gente tem a parte segunda, que vai tratar o mundo espírita, o mundo dos espíritos, os espíritos em si, a encarnação dos espíritos, a volta do espírito quando finalizada a vida corporal, a vida espiritual, a pluralidade das existências, a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a emancipação da alma e a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e as missões dos espíritos. Onde na obra dele a gente encontra um aprofundamento disso, uma especialização disso. Claro que tem um pouquinho em cada um, mas de forma mais aprofundada é no Livro dos Médiuns. Aí a gente vem para a parte terceira, leis morais, leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e a perfeição moral. Por quê? Depois que o fenômeno estava todo entendido, vamos então traçar as leis que regem o fenômeno.
E onde que essa parte moral da doutrina vai estar complementada dentro das obras dele? No Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra publicada. E aí, que também é equivalente aqui à parte terceira. E aí a gente vem para a parte quarta, esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Onde que isso está incluído, aprofundado? Na obra O Céu e o Inferno. Essa aqui talvez é a que vai dar mais trabalho na face do universo, porque o título dela, Céu e Inferno, é só para chamar sua atenção, tá? É só para você ter curiosidade de abrir o livro. Não está dizendo que tem um nem que tem o outro. Muito pelo contrário. É um recurso aqui que ele segue a mesma lógica. Começa o pessoal batendo na mesa para chamar sua atenção. Começa o título do livro dessa forma para chamar sua atenção também e você querer se aprofundar e estudar isso um pouquinho mais. Mas aqui a gente percebe a construção da obra dele. E tudo isso como decorrência desse primeiro livro, desse livro dos Espíritos. Então, poxa, abre o livro dos Espíritos, vai lá ver o que é isso que ele está falando, lê lá a introdução, prolegômenos, a cepa que tem. Esse livro, ele é se a gente for falar de obras básicas, eu gostaria de falar de obra básica. É o livro dos Espíritos. E tudo vai se assentando sobre o livro dos Espíritos e se nutrindo daquilo que está lá no livro dos Espíritos. Então, existe uma concordância de princípio nas obras da codificação espírita. E esse, o livro dos Espíritos, ele forma um núcleo central dos conceitos espíritas em todas as suas partes, né? A gente pode até depois tratar um esqueminha disso daqui, mas vai ser tema para algum outro dia. E aí a gente tem uma citação que a gente vai fazer aqui do Emmanuel, professor Emmanuel, onde pode-se dizer que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo esse espírito humano à auscultação, à audição, à percepção de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, por nos reajustar aos caminhos traçados por Jesus e ao verdadeiro progresso da alma, o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Não para que a gente deixe de ter liberdade. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos, no campo do espírito, porque essa vida aqui na Terra é só uma fração, e você pode ler lá no Céu e Inferno isso que a gente está falando, mas para que no campo do espírito ele tenha uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos, às leis da vida universal perfeita, de acordo e consoante com as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo e para o supremo equilíbrio das leis de Deus. Tá? Então, assim, a gente... Isso está no livro Ação e Reação, se eu não me engano, no livro Ação e Reação do André Luiz com o Chico. Tá? Então, e como é uma citação do Emmanuel, isso está na introdução do livro. Tá? Então, é porque assim, a gente falou muito do aspecto científico, do aspecto técnico, do aspecto pragmático, do aspecto objetivo, e a gente não pode encerrar uma conversa que tem o tema Espiritismo sem falar o nome de Jesus Cristo, sem falar o nome desse coordenador de toda a obra. Jesus Cristo, por ele próprio, quando veio aqui, podia ter falado para a gente, ensinado a gente a quebrar o átomo na menor dos seus núcleos e gerar a energia nuclear mais fenomenal do mundo. Mas ele escolheu falar para a gente sobre outro tema, que é o amor, que é o Pai, que é Deus, para que outras pessoas pudessem falar sobre temas
que elas teriam mais afinidade, porque para falar de amor, para falar de Deus, era só ele mesmo que teria essa autoridade, que teria essa condição. E a gente tem, dentro da doutrina espírita aqui, uma perfeição de raciocínio, porque ela emana desse espírito chamado Jesus Cristo. Então, encerro aqui o comentário sobre as obras básicas e devolvo para os nossos amigos aí, caso queiram e, por favor, façam complementar aí o nosso estudo. Eu acho que foi muito bem colocado aí por você. Acho que esse nosso episódio de hoje, a gente conseguiu avançar bastante, né? Temas muito importantes para a gente conseguir entender como e por que as coisas surgiram como surgiram, né? E aí fica o convite, a gente já está caminhando para o nosso final, para vocês estudarem, né, juntamente com a gente, se aprofundarem mais nesses temas, não ficarem só com a informação que a gente passa, porque até mesmo por questão de tempo, para a gente não se alongar bastante, a gente acaba cortando muita coisa, né, muita informação, que é interessante a gente saber, que é interessante a gente conhecer. E não importa o quanto a gente saiba, a gente sempre tem mais a aprender, né? Então, eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final. Agradecer aos meus companheiros aí de tarefa, né? Principalmente pela oportunidade de ter aprendido mais, né? Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente percebe que tem um detalhe que a gente acaba esquecendo. E é sempre muito interessante poder aprender mais e relembrar coisas que a gente já esqueceu. Acho que tá ok, gente. A gente pode fechar. Então, beleza. Pessoal, também quero agradecer a presença de todo mundo aí, quem nos acompanhou até o final, nos 2 planos da vida, os nossos guias e mentores que se dedicam a auxiliar a gente aqui nesse estudo. Falamos das obras básicas, eu queria deixar só um finalzinho aqui. Allan Kardec produziu outras obras relacionadas ao espiritismo também, tá? 2 delas, assim, gente, obras de 100 páginas, tá? Não tem como ter preguiça de ler 100 páginas, pelo amor de Jesus Cristo. Uma chama O que é o Espiritismo, e se você quer saber o que é o Espiritismo, tem uma obra que chama O que é o Espiritismo. Vai lá e lê esse trem. E outra chama O Espiritismo na sua mais simples expressão. Então tá bom, você quer entender o que é o Espiritismo, mas está muito complicado? Vai nessa. O Espiritismo na sua mais simples expressão. Não tem como ficar mais fácil do que isso, mais mastigado do que isso, mais simples do que isso. E tem uma obra que é meio Allan Kardec e meio o restante do pessoal, que é intitulada Obras Póstumas. Tem muita parte que são os diários dele, as anotações dele, e outras partes de construção daqueles que ficaram depois do desencarne dele. Então, se você quer entender, por exemplo, por que as sociedades espíritas não têm que ficar muito preocupadas com a questão política e nem abrir espaço para debate de questão política dentro dos seus centros, vai lá e lê as obras póstumas, onde você vai ter o Estatuto da Sociedade Espírita Parisiense falando o que pode e o que não pode começar lá dentro, para não destruir o ambiente espiritual do recinto. Muito obrigado por todos aí que ficaram com a gente até o final e fiquem atentos para o próximo episódio, porque aí a coisa vai começar a ficar séria. O próximo episódio tem o título Deus. Vamos com tudo, pessoal. Fiquem bem. Um grande abraço.